Chegou o dia de mais um podcast do Fabiano Ramalho, aqui pelo canal 17 da Supercabo e também do nosso Instagram, Facebook e YouTube. Hoje nós estamos recebendo aqui a Rosimar, da Luz do Amanhecer. Mas ela falou que a gente pode chamar de Rose. Isso, tudo bem, Rose? Tudo bem, boa noite. Obrigada pelo convite. Que bom você chegar aqui para conversar com a gente. Muito feliz, agradeço a sua presença. Obrigada. Tá bom? E pode ficar à vontade, que a casa é sua, é um bate-papo onde a gente não tem censura, você fala o que quiser aqui, tá bom, Não Rose? fala isso não, não. Pode ficar à vontade. Agradecer ao nosso amigo Marquinho, né, que foi a pessoa que fez essa ponte para que você viesse aqui, nos dando esse presente de final de ano, né, Rose? Sim, e comemorando o aniversário da Luz, né? 17 anos? 17 anos. Ô, Rose, eu confesso que eu não sou conhecedor da causa, né? Sim. Embora tririense, assim como eu, muitas pessoas têm a vontade de saber muito sobre a Luz do Amanhecer, a gente sabe do trabalho que é feito. Então eu vou perguntar. Ok. Como começou a Luz do Amanhecer? A Luz do Amanhecer aconteceu com o nascimento do Thales, né? O Thales foi um paralisado cerebral, né? Grau 5, meu filho. E quando ele fez 4 anos, a gente buscou escola para ele. Certo. E a gente não conseguiu, nem em colégio nenhum, né? Nem na privada, nem na particular. E eu, conversando com a terapeuta ocupacional dele, a Selva, que é uma das idealizadoras do nosso projeto, a Selva pegou e falou assim: Rosa, eu tenho umas mães também que estão passando pela mesma dificuldade. Vamos montar uma salinha? Isso foi numa quinta-feira, em novembro. Eu falei, vamos. Não, fui com aquela ideia madurando. Ali. Na outra, que era uma vez por semana a consulta, na outra semana eu já cheguei lá com toda a documentação, o que precisava e de tudo. Então, assim, foi muito rápido. Ela até conta, falou assim, eu achei que ia demorar uns 2 anos para a gente amadurecer essa ideia e na verdade, amadureceu em 1 semana por causa de você. Rose, a gente observa que quando você tem força de vontade e acima de tudo essa necessidade, como que a gente faz acontecer mesmo, né? Já nesse momento você foi uma luz também para essas mães. Isso, né? Então, a luz ela surgiu, né, pelo Thales, como eu te falei. E o nome foi muito engraçado. É outro também, que eu encontrei com um amigo, o Tunico, que ele é educador, né? E o Tunico, eu falei do Nico, estou montando uma associação e precisava de um nome e um desenho, né? A arte. Certo. O Tunico, na outra semana, tudo comigo é muito rápido. O Tunico já me entregou o nome e a arte. Ele falou, Rosa, eu falei, mas por que Luz do Amanhecer? Ele falou, porque eu acho que vocês têm essa vontade de um amanhecer melhor e na madrugada vocês ficam esperando essa luz, né? Olha só, essa mudança, né? E que é um amanhecer diferente. E todo mundo amou, né? Levei para. E é um nome que passa, né? Realmente assim, primeiro uma paz e passa credibilidade. Sim. Sabe? Quando eu vejo a van pela cidade, o que a gente vê é isso, sabe? Trabalho sério. Sim. Então, eu vou te fazer algumas perguntas aqui a nível, tá? O que é grau 5, você falou? É o paralisado cerebral, ele é dividido em graus, né? Então, assim, a criança com a paralisia cerebral grau 1, ela às vezes tem alguma dificuldade motora, mas não, ela anda, ela fala e tem algumas limitações. O grau 2, a pessoa tem algumas dificuldades nas partes superiores ou inferiores, mas consegue se comunicar. Tá. Aí vai pelos graus. O grau 5, vou pular já por 5, porque vai ficar muito longo. Ele não tem nenhum movimento nas partes nem inferiores nem superiores, não falam. E muitas das vezes a criança é surda e cega. O Thales, graças a Deus, ele conseguia, ele preservou o cognitivo dele, né? Ele observava tudo, mas o motor dele não ajudou. Naquele momento não funcionava. Não funcionava. Ô Rose, esse tipo de ação, né, de atitude das mães, ou pelo menos deveria ser todas as mães que, né, chegasse junto, tivesse condições de ter esse acompanhamento. Mas o que eu quero falar com você é o seguinte, porque deu uma volta para poder achar o jeito certo de falar, para a gente não magoar as pessoas, que não é esse o objetivo.
Mas é delicado esse assunto, porque existem mães que não têm um psicológico para lidar, né, com esse novo da vida. E hoje ainda tem essa dificuldade das mães lidarem com essa realidade? Sim, é o que a Selva fala. A gente tem que curtir esse luto, porque quando você está grávida, você acha que, né, você faz um sonho daquela criança, né? E quando vem a deficiência, aquilo dá aquele baque, né? Então você tem que como é a palavra? É o luto mesmo, de você ter que aprender a como, mas assim, aí depois você pensa assim, pô, dá para fazer muita coisa, né? É como se você tivesse marcado uma viagem para uma região fria. E aí você chega no aeroporto, você vai lá pro Nordeste. Entendi. Então, o que você faz? Você vai aproveitar o Nordeste, você vai ver as praias. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que aproveitar, né, esse nascimento dessa criança. Aí entra também o amor de mãe, né? Que fala muito mais alto do que qualquer outro sentimento. No grau 5, a gente está agora falando ao vivo para a televisão, para a internet. Sim. Muitas mães, muitos pais estão acompanhando a gente. E quando a gente fala de amor de mãe, como era essa comunicação com o seu filho? O Thales, falar dele até é emocionante, né? Porque eu perdi ele agora em agosto, com 21 anos. E o Thales nunca foi uma pessoa simpática. Eu até brinco, falei isso ontem. O Thales nunca foi muito simpático. Ele era muito tarrancudo. Mas o olhar dele, eu já sabia tudo o que ele precisava através do olhar. Olha só. Ele tinha um olhar expressante, né, para quem conheceu. E eu falo que a bondade dele, né, de dividir a mãe dele com 129 assistidos e 33 profissionais, assim, e mais a cidade, né, foi muito. Ele veio mesmo com uma força de amor, né, de passar o amor, foi muito grande. E cumpriu o papel, né? Foi. E falar em cumprir papel, tem algumas perguntas que eu quero fazer aqui, mas eu vou entrar nelas depois. Falei com você fora do ar e estou falando agora que esse amor de mãe, ele é tão forte que ele fez com que você continuasse firme na instituição. Sim, até porque, como eu te falei, a gente tinha um combinado, eu e ele, né? Aí eu até brinco que ele queimou na largada e me deixou assim, meio perdida no começo. Mas não tem como não estar lá dentro, né? Porque a Luz do Amanhecer, minha filha também. Né? Então, assim, eu gerei, eu criei, e eu quero que ela tenha que cuidar agora, né? Eu não posso abandonar a Luz. Então, a gente está passando por uma mudança de diretoria, né? Em janeiro entra nova diretoria. Eu saio da presidência e vou para a tesouraria, se Deus quiser. Ô, Rose, quais são os principais serviços oferecidos pela Luz do Amanhecer? Fisioterapia, fono, terapia ocupacional, psicomotricidade, psicologia, assistência social, transporte, né, adaptado, colaboração com aprendizagem colaborativa, brinquedoteca, recreação infantil, educação física inclusiva, aula de escultura. Faltou alguém? Aí, administração, serviços gerais. E agora, para ano que vem, a gente está pensando numa equitação recreativa. Olha que beleza. Vamos pular para o vizinho lá, se Deus quiser, para fazer a equitação recreativa com as crianças. Poxa, que bom. Diante desse leque, né, de serviços oferecidos, vocês creio eu que já se tornou também referência para o estado do Rio de Janeiro e Brasil. É muito procurada para saber como monta, quais são os detalhes que devem ser cumpridos? Então, a gente dá essa assistência, né, para os amigos que queiram montar. A gente já ajudou muitas instituições. Que não é fácil, né? Não é fácil.
Então, assim, você tem que correr muito atrás. Então, assim, você tem que estar com a documentação, até para você receber as emendas, né, receber os recursos, você tem que estar com a documentação impecável, porque senão você não recebe. Que é tudo acompanhado. Tudo acompanhado. E as pessoas pensam assim, não, recebeu 200 mil. Mas para que isso aconteça, existe uma burocracia que é necessária, né, Rose? Sim, eu acho até válido, né? Eu acho até válido, porque senão vira bagunça, né? Então, eu acho que tem que ser cobrado isso mesmo. Tem que... A Luz do Amanhecer nunca fechou o portão dela. Desde a fundação, a gente tem esse cuidado de nunca fechar. Então, você vai chegar lá, você vai ver o trabalho acontecer. Você não precisa marcar dia nem hora, não. Você vai chegar lá e vai ver as coisas acontecendo. E como que começou a formação da equipe? Então, foi através da Selva, né? A gente começou só com a arte e educação. Só com a arte e educação. Isso, que era a dificuldade que a gente tinha, porque já fazia os tratamentos nas clínicas, né? Tá. E aí uma coisa vai puxando a outra, né? E os amigos vão sendo voluntários, né? Então aquilo foi crescendo. A equipe foi aumentando. Foi aumentando. E quando chegou a primeira emenda, foi na pandemia, a Luz do Amanhecer cresceu muito na pandemia, por incrível que pareça. E aí, antes da pandemia, né? Tem aquela luta toda. Como foi se preparar para receber a primeira emenda? Como que isso aconteceu? Conta pra gente. Então, a emenda... Posso falar o nome do Fica à vontade aqui. A primeira emenda que a gente recebeu foi a do deputado Glauber, né, que veio a van. Né, foi a primeira, a gente lutou muito para ela, porque ele faz uma plenária, o Glauber é espetacular, ele faz uma plenária, você leva o seu projeto, e a gente tinha pedido uma van, mas nem era adaptada. Mas antes da van, como que vocês transportavam? Como que era feito o transporte? Não, cada mãe levava o seu, o Thales ia no colo, com mochila nas costas, minha bolsa do lado, e aquela luta. E aí a van veio para ajudar a gente nesse transporte. Foi a primeira emenda que nós recebemos. Depois a gente recebeu uma emenda do Vinícius Fará para materiais permanentes, né? E aí, na pandemia, a gente ficou meio que perdido. Ô, Rose, eu tenho aqui que interromper, porque são perguntas importantes aqui para a população. Quando a gente escuta assim, receber uma emenda, suponhamos, eu sou deputado, aí eu vou falar assim, olha, eu vou liberar uma emenda de 300 mil para a Luz do Amanhecer. Quanto tempo, geralmente, leva para essa emenda chegar? E essa emenda, muitas das vezes, ela tem um prazo de validade? Sim, a emenda... Vou falar novamente do Vinícius, ela demorou 6 meses para a gente poder receber, porque foi uma coisa diferente entre isso. Foi uma emenda de custeio, e a gente não sabia trabalhar com emenda de custeio. E como que é? Tem muita gente aprendendo, né? Emenda de custeio. Emenda de custeio. Você pode pagar, né? Funcionários, aluguel, conta de luz... a coisas básicas da instituição para funcionar. Então, você tem que montar um plano de trabalho. Nós conseguimos montar esse plano, ficamos às vezes, até 2 horas da manhã dentro da instituição, né? Assistente social, mais os pessoal da Secretaria de Promoção Social dando esse apoio, esse suporte. E a gente montou. E aí eles montam uma comissão, você apresenta esse projeto para a comissão, se a comissão falar, opa, está ok, é isso aí você recebe esse recurso, o recurso vem para o cofre público, né? E depois que ele é repassado para a instituição. Tem que saber gastar, porque depois você não... colocar, né, tudo dentro desse projeto, porque você, no meio do caminho, você vai querer um copo não pode inserir nada. E aí a gente conseguiu, em 2 anos, graças a Deus, gastar esse dinheiro. Olha, não é brincadeira não. A gente vê, né, a van passar, ouve falar do trabalho da instituição, mas requer uma dedicação, né, disponibilidade e, acima de tudo, muita atenção. Muita atenção. Porque eu creio assim, recebeu uma emenda, a gente fez o planejamento, mas soltou com a tinta da janela, não pode comprar. Não pode comprar. Não, e tem coisas que, igual a luz paga aluguel. Então, assim, nem obra eu posso gastar com dinheiro de emenda.
As obras que são feitas na Luz do Amanhecer são parceria de amigos. Então, assim, eu falo que eu tenho amigos de obra, eu tenho amigos de doações de final de ano para fazer com as crianças, Dia das Crianças, eu tenho amigos da pintura. Então, assim, e as emendas é para mesmo recurso. Mas quando o trabalho é sério, Rose, como que é interessante como Deus vai enviando as pessoas, né? Esse trabalha com obra, esse trabalha com pintura. E as pessoas vão chegando, né? Porque quando não é sério, a pessoa fica sozinha também, né? Aí fica sozinha. Antes da pandemia, aí tava aquela luta toda, a gente para voltar na pandemia. Sim. Vem a pandemia, e aí? A Luz do Amanhecer era para 15 dias a pandemia. 15 dias vai passar, e a gente sempre trabalhou com 6 meses para frente, né? Então eu tinha 6 meses de aluguel para frente. Eu dava uma ajuda de custo às pessoas que ajudavam na Luz, não era um salário, né? Era uma ajuda de custo. E a gente tinha esse balancete. Foi passando essa pandemia, que era 15 dias. Não foi. O Thales, nesse meio tempo, também teve que fazer uma cirurgia, colocou sonda, porque o Thales parou de comer. Então, a gente teve que fazer a cirurgia no começo dessa pandemia, uma cirurgia que não deu muito certo, teve infecção, aquela coisa toda. E aí vai se desesperando, porque como que você vai conseguir? O dinheiro está acabando. E aí que entra o Vinícius de novo para ajudar dando esse suporte. O emocional também tem que estar daquele jeito, né? Muito. Porque você sai, assim, mãe, né, cuidando ali do seu filho, Sim. em primeiro lugar, mas já com o braço estendido para outras mães também, que talvez não tinham um emocional tão preparado quanto o seu, e aquele susto que nós passamos da pandemia, que foi bravo. Tá amarrado para lá, que não volte nunca mais. Mas aí você teve o apoio do Vinícius Fará. Sim. E aí foi onde conseguiu dar um respiro. Dar um respiro. Aí depois veio a deputado Hugo Leal também, que ajudou. O Freixo, a gente está trabalhando com uma emenda do deputado Freixo. A gente conseguiu também a FIA, né, através da Secretaria do Conselho da Criança. O que é FIA? Federação Infantil, para mim. Mas é um recurso que vem? É o recurso que é destinado, tá. Né? E aí que ajudou. Então, a Luz do Amanhecer tem blocos, né? Eu falo que tem blocos, projetos. Então, assim, a FIA, a gente conseguiu, com o dinheiro da FIA, a gente conseguiu colocar a psicomotricidade e mais outro projeto. Com o dinheiro de um vereador, a gente colocou a fono e mais a terapia ocupacional. Então, assim, a gente está sempre... Cada recurso é destinado, mas a gente fica com medo que o projeto não dê continuidade. Tá, entendi. Entendeu? Então, eu fico com um pirizinho na mão ali o tempo todo. E é sobre isso que eu quero falar agora. Como funciona essa questão da captação desse apoio? Então. Né? Porque... é importante a gente falar, porque as pessoas às vezes falam assim, puxa vida, vem fácil. Não. E não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. E se você me permite, eu vou dizer até por que não é fácil. Porque tem seriedade. Sim. Né? Não é, assim, como que eu vou dizer? A gente estava falando aqui fora do ar. É aquela questão que, assim, existe a instituição, que é o bem maior, Sim. mas a instituição não se permite ser palco para nada, a não ser dar apoio às famílias. As famílias. Eu falo ali que o ator principal são as crianças, né? São os nossos assistidos. E aí, como que vocês fazem para captar essas são fontes? Amigos, né? Que os próprios no governo federal, né? Das emendas federais, são amigos, os próprios vereadores que levam o projeto, porque antigamente eu não conseguia viajar. Tá. Né? Eu não conseguia deixar o Thales para ir para Brasília. Eu acho que agora eu vou ter essa liberdade de chegar lá, colocar a pastinha debaixo do braço, ou até no Rio de Janeiro, na LERJ, né? E apresentar o projeto Luz do Amanhecer ali dentro. Então, eu dependia muito dos amigos, né? E como eles se apaixonam, né? Os vereadores, os deputados se apaixonam pelo trabalho, então assim, eles já estão sempre destinando novamente. Então, a gente já tem uma emenda agora do Hugo Leal, que é um parceirão nosso, já vai destinar de novo.
Então, assim, infelizmente, a gente perdeu, né, o Vinícius, né, como deputado, e o Freixo também. Então, assim, mas a gente tem essa parceria dos vereadores ainda dando esse apoio. Tá. Ô, Rose, quais são os maiores desafios que uma instituição como a Luz do Amanhecer, mesmo diante, né, desses apoios que consegue captar, mas existem os desafios. Quais são? No seu ponto de vista, quais são os maiores? Assim, os maiores? Que você fala que se a pessoa não estiver preparada, ela desiste. Cuidar dos profissionais, assim, dentro da instituição, assim, a gente tem que ter muito um olhar, porque cada um ali vem com uma expectativa. Eu falo que todo mundo é líder, né? Uhum. Mas aí é você escutar, né? Opa, você é líder, mas aí você vai até aqui, você tem que ter esse jogo de cintura para poder lidar com... Ô, Rose, quando você falou que quando a pessoa chega lá com expectativa, eu tive a oportunidade, estou falando agora, eu nunca falei isso aqui porque por uma questão, nunca falei. Eu durante uma época, eu fui apresentador de uns eventos da APAI, uma questão, doação minha, estou falando, mas não é para me aparecer, só porque a gente está falando sobre a causa. E aí eu sempre falo o seguinte, todas as pessoas têm que conhecer a Luz do Amanhecer, a APAI, para a gente entender o sentido da vida. Sim. Não é chegar lá e ficar olhando com mimimi, com pena, não é isso, mas é olhar com amor. Então, assim, eu acredito que todas as pessoas que chegam com uma expectativa, essa expectativa ela é modificada ao lidar com a realidade, né? Sim. Eu falo que você tem que despir de toda a vaidade. Uhum. Entendeu? Até as pessoas falam, Rose, o que eu posso levar para as crianças? Se você chegar lá com uma bala ou chegar sem nada, eles vão te receber com o mesmo sorriso, com o mesmo carinho, entendeu? Então, assim, aí eu até brinco, se vocês quiserem chegar com alguma coisa para ajudar a instituição, tá vendo? Mas se vocês quiserem chegar até as crianças, nossa, a gente tem muita visita dos colégios, né? Que leva, então a gente tem uma parceria com o Colégio Nossa Senhora de Fátima, Santa Clara, Colégio Pedacinho do Céu, Bom Pastor, então são parceiros mesmo, que todo final de ano eles recolhem o material que não foi usado e doam para a gente, levam os alunos, então tem o Colégio Nossa Senhora de Fátima, então, eles levam os alunos do último ano, e eles passam ou amanhã ou à tarde lá, e agora a gente já está colhendo frutos, que aí eu falo com eles assim, quando vocês se formarem, dê um dia, uma consulta, ou se você for advogado, né, limites por uma... Doe um tempozinho ali. Tempozinho. Então, assim, a gente já tem fisioterapeuta fazendo isso, enfermagem fazendo isso. Fruto dessa semente. Fruto dessa semente. E eu achei isso legal mesmo. E é tão bom quando a gente vê que a semente está realmente fazendo efeito, né? Ô, Rose, dentro ainda dessa pergunta, né, de lidar com pessoas, famílias dessas crianças são especiais, né? Ela, quando chega hoje na Luz do Amanhecer, as famílias, qual é o grau de como que se eu posso perguntar? Porque não é um desespero, é não saber lidar com a causa. Sim. Né? Porque desespero mesmo. É um desespero. Mesmo, porque a mãe chega lá, o pai acompanha, mas a mãe fica muito mais, não é isso? Então, a gente... Eu estou procurando as palavras, sabe? Não, pode ser que... é um desespero, né? É um desespero. A Luz do Amanhecer tem 129 assistidos. 129? Isso. Se a gente tiver 60 que permaneceu, o marido e a mulher, é muito. Geralmente vai embora. Ou vai embora. Eles não aguentam. E a gente está falando isso de 3 dias. De 3 dias. E se você fizer, você vai ver que a região é bem grande desse abandono. Porque é muito difícil. Porque a mãe se doa. Né? É 24 horas ali. E, infelizmente... os homens não apoiam e não tem estrutura. A estrutura. E tem que ter estrutura, né? Tem que ter estrutura. E a mãe é essa base. É essa base. Porque eu creio assim que quando chega lá, quando recebe o diagnóstico e tal, chega lá, é tipo assim, a vida acabou.
não vai conseguir fazer nada. Não consigo fazer nada. Nós fizemos um teatro agora com eles, dia 6, foi a coisa mais linda. Entendeu? Assim, a gente consegue, né, tirar leite de pedra das crianças. Mas então, é um amor, né? É o amor, tem que ter paciência, muita. A Luz do Amanhecer vai completar 17 anos. Sim. E o que você, nesses 17 anos, tem muitos aprendizados assim. Sim. Qual foi algo que aconteceu que marcou a sua vida ali? Você se lembra? Assim, uma história com você ou com alguém? Então, a gente tem várias histórias ali na Luz, né? Mas eu vou falar uma do Thales. O Thales, quando ele começou na salinha, ele tinha um olhar perdido, tá, né? E a gente, vamos fazer a chamadinha. E aí, o Thales está aí. Foi a primeira vez que ele levantou a mão, que ele estava dentro da instituição. Olha então, só. aquilo foi bem marcante. Outra dele, a gente passou um mosquito e ele conseguiu acompanhar o mosquito. Então, assim, falou, opa, aí É um avanço, é um né? avanço, demora, tá? Não vou falar que foi do dia para o outro, mas acontece. É que eu falo com as mães, tenham paciência. Aí elas dizem, mas como é que eu vou ter paciência se o colégio, que é a maioria ali, eles estudam, né, em escola regular? Mas a professora está me cobrando que ele não consegue ficar sentado, que ele não consegue acompanhar as atividades. E você fala que a gente tem que ter paciência. Vai lá no colégio falar que eles têm que ter paciência. Eu falei, não posso. Assim, e aí quando você fala isso, a gente observa que é necessário, né, esse conhecimento realmente Sim. profundo dessas causas, porque às vezes a mãe se encontra nesse desespero de, olha, aqui na Luz é assim, mas quando eu vou para a escola é de outra maneira. Eu vou fazer uma pergunta aqui, como a gente está sem filtro aqui, vou ter que perguntar. A instituição é aberta para que também as escolas do município, estaduais, possam ir lá e aprender a lidar com essa situação. Sim, a gente já aconteceu vários esse laboratório? estagiários que vão lá. Né? É interessante que vá, né? Isso, a gente tem estagiários de fono, a gente tem estagiário de psicologia, terapia ocupacional e até mesmo da educação especial, né, que vão lá na Luz do Amanhecer e aprende, de uma certa maneira, com a gente, né, como lidar, porque é muito bonito no papel. Ou vendo na TV, Eu vendo na internet, na TV, né? mas na hora que você chega ali, você vê a realidade. Então, assim, a gente tem turma lá que tem, dentro da turma, paralisado cerebral, autista e síndrome de Down. E eles fazem. Então, o educador consegue... a Luz do Amanhecer não é uma escola, tá? A gente pincela alguma coisa da educação. Mas a parte comemorativas, né? Então, o educador consegue falar do jeitinho que cada um entende. Mas eles, linda, dentro da sala, então, eles vão aprendendo um com o outro. Então, assim, tem criança lá que não fala, mas você faz a pergunta, ele aponta o que foi dito. Então, assim, mas tem que ter tempo, que eu, dentro da escola regular, não tenho esse tempo, porque eu sou a favor da educação da escola... Inclusiva? Não inclusiva, que especial. Tá. Porque não para todos, tá? Eu acho que tem que ter um olhar quem pode estar na escola, tá, inclusiva, e quem tem a necessidade de estar numa escola que é especial. Né? Nem é especial, tá o nome, né? Fugiu da palavra. Não, mas dá para entender. E aí, porque ali ele vai aprender, às vezes a mãe quer que ele aprenda a ler e escrever, mas é tão legal, de repente, ele consegue trocar roupa sozinho. Olha só. Né? Então, a mãe força aquela criança a querer ler e escrever. Ele não consegue, mas ele não consegue trocar roupa. Então, assim, lá na Luz do Amanhecer, a gente ensina isso, entendeu? A escovar dente sozinha, a se alimentar sozinha. Então, tem todo esse trabalho. Quando você começou a falar, você tocou num assunto muito importante também. A Luz do Amanhecer, ela começa no propósito da paralisia cerebral. Sim. E depois esse leque é estendido. Hoje atende também autistas, síndrome de Down e outras deficiências também. E assim, eu fico emocionado porque
começa com uma causa, né? Sim. E aí você vai entendendo que pode ajudar outras causas. Quando a mãe Para ajudar não tem barreiras. Não tem né? barreiras. Quando a mãe sobe, a gente tem uma rampinha lá. Quando eu vejo elas entrando pelo aquele portão, eu já falo assim, vai procurar ajuda. Que elas já chegam com aquela cara, se desesperada. Uhum. Aí eu falo, opa, vamos beber uma água, vamos conversar. E aí, para a mãe chegar a procurar essa ajuda, pela experiência que você tem, demora muito tempo para ela aceitar que realmente... Agora não está mais não, tá? Está bem rápida. Antigamente demorava um pouquinho. Tipo assim, não, você tem que ir. Não, depois eu vou. Depois eu vou. Tinha aquela... Era uma vergonha? Era uma vergonha. Tinha aquela vergonha de estar numa escola, né? E o que aconteceu? A Luz do Amanhecer foi centro. Tá. Assim, no centro da cidade. Então, quando você leva as pessoas para o bairro, elas ficam lá escondidinha, né? A Luz do Amanhecer, não. Ela começou a primeira sede dela foi no centro da cidade, atrás do Planeta Vida. Uhum. Então, assim, assustou um pouco. Depois a gente foi para Beira-Rio e o que é legal, a gente nunca teve vergonha. Eu levei mãe para o cinema, a gente já sentou na praça, já fizemos piquenique. Então, assim, coisas que elas não achavam que podiam. Eu tinha uma mãe que ela não sabia que ela podia entrar no shopping. Sério? Sério. Meu Deus. É porque você não vê um cadeirante no shopping. Não se via, né? Agora, sim. Então, ela achava que era proibido ela passar com a filha dela ali dentro. Ô, Rose, nessa época já existia discriminação? Até hoje. Tem esse nível de discriminação? Sim, bastante. Por isso que eu falo que a pessoa tem que ir lá para conhecer, né? Para ver o que é o sentido da vida. Eu fiz uma vez um bingo, que eu vi que as mães não saíam, né? Eu fiz um bingo destinado para a gente ir para o Bob's tomar um sorvete, aquela casquinha. Uhum. E a gente sentou lá, na época era acho que 9 mães e as crianças. Consegui comprar casquinha, não era nem R$1 na época. Um amigo meu, que ajudava, colaborava com a associação, virou para mim no outro dia e falou assim, eu não vou ajudar mais a Luz, não. Eu falei, o que foi? Vocês estavam gastando dinheiro. Ele nem quis saber por que a gente estava lá. Como se a gente fosse errado estar sentado no Bob's, tomando sorvete. Ele não quis saber se cada mãe pagou o seu, ou... Entendeu? Aí você fica assim, gente, que crueldade, né? De não, porque eles estavam ali se divertindo, a família estava se divertindo, né? A mãe estava ali se divertindo, um bate-papo legal, porque às vezes é tão corrida a nossa vida, era tão corrida, né? Porque você sai de uma fisioterapia, vai para outro tratamento e mais o serviço de casa. E eu quis fazer uma coisa diferente de levar... Socializar, né? Socializar, isso. A Luz do Amanhecer tem esse olhar muito carinhoso, não só com os assistidos, mas com a mãe também e os familiares. E se falando da mãe, também requer um cuidado muito especial, né, Roseli? Sim. Porque a gente precisa entender, Rosimar, falei Roseli, Rosimar, que quando a mãe chega lá, além do filho precisar do cuidado... A mãe também, o emocional dela está destruído. Tá. Precisa ser reestruturado ali. Nós temos a psicóloga. Primeiro tem uma porta de entrada, né? A primeira sou eu. Tá. A gente marca, né, com a nossa terapeuta ocupacional, o assistente social, e eles fazem essa triagem para saber em qual atividade essa criança vai participar. Você já está me respondendo até uma pergunta que era para fazer aqui agora. Como é feita essa triagem? E aí tem a reunião familiar, que acontece com a nossa terapeuta ocupacional, que é a Selva, que é uma pessoa assim, excelente. Foi uma das fundadoras da PAI de 3 Rios. Tá. E agora ela está comigo lá. E ela faz esse trabalho. Então, assim, a gente tem uma psicóloga também na Luz que não só trabalha com os assistidos, mas também com essa família. E quando a gente fala dessa questão, dessa triagem, ela acontece só ali na instituição ou vocês também costumam ir até a casa do assistido para conversar com a família toda? Como funciona? Não, a gente só fica mesmo dentro da Luz, só dentro da Luz. Porque a gente... Eu acho muito particular, né? A não ser que tenha
nessa necessidade. Se a mãe chegar lá e falar, está acontecendo isso, aí a gente vai, assim. Por que eu estou te perguntando? Porque, às vezes, pode acontecer assim, ou talvez já tenha acontecido, da mãe chegar lá, tendo uma dificuldade de entender e aceitar, aí ela passa por esse processo e ela aceita. Mas em casa ainda tem, de repente, um pai ou uma família que não aceita tanto. Não, a gente convida, então por isso que a gente faz as festinhas, aí eles chegam lá, eles ficam encantados. Né? Porque aí ele fala assim, o problema do meu filho não é tão grave, que aí eles vão vendo que tem outros assistidos com dificuldades maiores do que os filhos deles. Então, assim, eu achava que o meu filho ele ficava no meu colo, ele não dava tanto trabalho como correr atrás de um autista. Porque eu falo com as meninas, eu conseguia chegar em casa, ligar a televisão e assistir uma série. A mãe do autista não conseguia, mas eles comiam sozinhos, então elas viam a minha dificuldade, uma aprendendo com a outra ali mesmo, né? E eu vi a dificuldade delas, se for, elas são corajosas, são bem guerreiras. É uma troca de experiência, de aprendizado, realmente. Rose, muitas pessoas acompanhando o nosso programa agora e elas estão se perguntando assim, mas eu quero ajudar. Sim. Como essa pessoa pode ajudar? Com o que pode ajudar? Fala pra gente. Tá. A Luz do Amanhecer, a gente tem um carnezinho, né, mensal, né, a pessoa pode fazer o Pix, né, pelo 24 988 39 37 78. Repetindo pra gente, por favor. 24 988 39 37 78. Tem o telefone fixo da instituição também, 24 2255 3280. Né, falar com o nosso financeiro, que é a Rossana, tá? Ela vai explicar tudinho. A gente tem um bazar também da instituição, né, que, às vezes a pessoa não pode dar dinheiro, mas pode dar doações. Tá. A gente aceita de tudo. Eu só não estou pegando mais móveis porque a gente está sem espaço, que eu fui fazendo obra na instituição. E a gente está sem espaço para armazenar os móveis. Mas, assim, o nosso bazar é a nossa maior fonte de renda, porque é tudo doação. Então, assim, é 100% de lucro. Rose, nós estamos quase chegando ao final. Ainda tem um caminho para a gente percorrer. Quais são os projetos para 2026? Continuar, né? Porque acho que se a gente está bem para uma instituição com 17 anos, a Luz do Amanhecer está bem fechadinha nesses projetos dela. Mas um sonho que a Luz, né, tem é a hidroterapia. Hidroterapia. Isso, a gente já está fazendo, né, correndo atrás da obra lá no nosso pátio. Tá. E a equitação recreativa. Então, assim, para fechar mesmo, assim, com tudo, seria... Aí a gente não precisa ter mais nada. Vai acontecer, se Deus quiser. 2026, hein? Se Deus quiser. E tem mais perguntas aqui. Como que você está vendo, a nível de Brasil hoje, o cuidado com essa questão da paralisia cerebral? A gente fala da questão da atenção dos governos, das instituições. Está mudando esse cenário? Precisa de mais atenção? O que a gente precisa, né, é que realmente as estruturas, né, físicas, né, dos espaços, né, para os paralisados cerebrais, porque a dificuldade de locomoção é bem grande, né? A medicação também, né, que não seja, porque são medicações um pouco caras, né? Então, assim, se tiver um apoio, né, governamental, né, para estruturar essa família, porque não é difícil cuidar deles. O difícil é você conseguir recurso para cuidar deles. Então, assim, são cadeiras adaptadas, que são muito caras. O Thales, uma semana antes dele morrer, ele ganhou uma cadeira. R$22 mil de uma amiga. 22 mil, é um valor de um carro. 22 mil reais. 22 mil. Ele não conseguiu sentar na cadeira, a gente passou para outra criança, né, da instituição. Mas, assim, né, eu, por exemplo, não conseguiria comprar. Entendi. Entendeu? Assim, a gente precisaria que o governo abaixasse esses impostos, né, para esse fim. Que aí a própria família, né, juntando todo mundo, conseguiria o recurso para dar um conforto. Porque você sentar numa cadeira de roda, né, a gente já fez essa experiência lá,
Às vezes tem criança que fica mais de 17 horas sentada na cadeira. Então tem que ser uma cadeira confortável. Você não Sim. vai. Ninguém quer mais ir, a não ser as pessoas que gostam de carros, né, antigos. Você não quer ir a Cabo Frio num Fusca. Você quer num carro, né, confortável. Tem que ser, né? Tem que ser, né? Ajuda aí. Ajuda aí. Então, assim. São essas coisas que precisa ter esse olhar, entendeu? De um bom conforto para essas crianças. Ainda se falando dessa questão de conforto, de condições, com medicamento com mais acessibilidade, existe um recurso do governo federal para amparar essas pessoas? É aposentadoria, é LOAS, alguma coisa? O LOAS, o BBC, então, mas aí agora está bem difícil, né? Receber, né? E a gente pede, né, que realmente é necessário que se tenha uma atenção. Isso, e também que pense nessa mãe, porque você cuida para você receber, separa a sua vida, né? E quando essa criança vem a falecer, essa família fica sem esse recurso. Quer dizer, e aí essa mãe, ela acontece o desamparo. Essa mãe não pode nem continuar pagando o INSS dela quando está com a criança viva, porque senão eles cortam. Eu acho que, de repente, não sei se você concorda, poderia ter tipo um auxílio extensivo. Sim, entendeu? Isso daí. Auxílio extensivo já ajudaria bastante. Muito. Entendeu? Porque... Por exemplo, eu estou com 53 anos, né? E agora, o que eu faço? Né? Não tenho, né? Então, assim, fica difícil. Porque, assim, a entrevistada é você, mas a gente tem que falar. Você está tendo que recomeçar a sua vida também, né? Por mais que você seja ativa nos projetos e tal, mas existe uma vida. A vida existe. Então, né, durante um período, você entendeu que era preciso se doar 100% no cuidado do filho, mas agora você tem que prosseguir e recomeçar. E aí como? E quem não tem essa estrutura para recomeçar, que graças a Deus você tem? Então, né? Psicologicamente, porque não é fácil, né? O emocional fica abalado. E aí fica perdido, entendeu? Fica aí... Então a gente já deu uma dica aqui, ó, auxílio extensivo. E auxílio extensivo. Que eu acho que seria legal. Seria legal. Tem mais perguntas aqui. A Luz do Amanhecer completando 17 anos, vai ter alguma comemoração, algum evento? Nós fizemos agora, segunda-feira foi ontem, lá no Interriense, a gente sempre comemora, né? A gente fez um churrascão para as famílias, né? Para as crianças e um acompanhante, e aproveita e já faz para os profissionais também, já faz uma festa só. Já é a confraternização. Já é a confraternização. Mas dia 22, se tudo correr bem, nós vamos ter a inauguração do busto, né, do Thales, na Luz do Amanhecer, se Deus quiser. Se Deus quiser. Madison, pelo amor de Deus, faça o nosso busto do nosso menino aí. Ô, Rose, quando a gente para falar sobre um assunto tão importante, mas tão gostoso de falar, porque ele nos traz uma profunda, como que eu vou dizer, análise do sentido da vida. Sim. Você, na posição de mãe, qual a visão que você tem das pessoas que ainda não passaram por essa situação, porque todos nós podemos passar, né? Mas que talvez tem na cabeça a discriminação. O que você fala para essa pessoa? Não, eu acho que o amor, né? Essas pessoas... Respeito. É você se colocar no lugar do outro. Entendi. Entendeu? É você ter que ter esse respeito. Mesmo que você... não só no olhar, com aquele olhar de pena, sabe? Acho que já ajuda bastante. É respeitar, é o respeito e o amor. Se todo mundo tivesse respeito e o amor, eu acho que tudo fluía, tudo muito bem para tudo. Eu te fiz essa pergunta porque você falou que tinha uma pessoa que ajudava e quando ela se deparou, ela falou que não ajudaria mais. Não ajuda mais, né? Então, e hoje em dia ele voltou. Porque nunca é tarde para se arrepender. Para se arrepender, né? Então, assim... Se você tiver respeito ao próximo, né, se colocar no lugar do outro, eu acho que tudo flui.
Bom, aqui tem uma pergunta bem profunda, hein? Como você descreveria a atmosfera da Luz do Amanhecer? A luz do amanhecer é uma luz. Eu queria, assim, eu falo que a luz, né, é um guia. É a luz, né, ela guia as pessoas a fazer o bem. A gente conseguiu parceiros do Rio de Janeiro, São Paulo. Então, assim, ela ilumina, ela não cega. A luz dela não cega, ela guia. Ela guia. Ela guia, entendeu? E é isso que eu quero, a luz para frente, sabe? Aquela luz que guia. Seguir. Entendeu? Rose, olha, estamos chegando ao final, mas eu quero saber se você quer falar mais sobre algum assunto. Você pode ficar à vontade, porque a sua vinda aqui para a gente foi um presente, eu até estava falando aqui, e como eu falei no início do programa, para a gente conhecer um pouco mais da Luz do Amanhecer. Igual você falou, as portas estão abertas para a comunidade conhecer, perguntar mesmo, apoiar, que é o nosso importante. A população tririense precisa entender que é preciso apoiar, né, e não olhar com esse olhar de discriminação. Eu acho que isso está arcaico já. Né? Discriminar, acho que não é por aí. Qual é a sua mensagem que você deixa? Bom, eu quero agradecer, né, aos colaboradores, né, à sociedade tririense, por abraçar a Luz do Amanhecer. A Luz do Amanhecer sempre foi muito abraçada, né, pela sociedade. Agradecer os parceiros, né? Se quiser falar um nome, se você se lembrar de aí, pode ficar à vontade. Eu vou esquecer, mas vai lá, os parceiros, os voluntários, né, que sempre estiveram presentes na nossa batalha. Os profissionais, né, que estão na Luz do Amanhecer, que já passaram pela Luz do Amanhecer, porque a gente fala que ali é um trampolim. Então, a gente deixa eles crescer. A gente tem profissionais lá que a gente vê que pode voar e a gente espera que eles voem. Ali é o preparatório. É preparatório. Então, assim, agradecer aos meus vereadores, aos deputados, né, ao prefeito, né, à Secretaria de Assistência Social de Três Rios, aos conselhos, né? Então, assim, muita pessoa, muita gente para a gente agradecer. Eu fico com medo de esquecer o nome, mas assim, a minha família que me abraçou, assim, quando eu falei que eu ia montar, todo mundo da minha família chegou junto. Como faz diferença, né? Faz a diferença. E, assim, muito obrigado mesmo por abrir as portas para a gente, para mim, né, para mim poder falar um pouquinho da luz. Rose, como eu te falei, tá, nós estamos aqui à sua disposição, à disposição da instituição. O espaço é de vocês, e quando precisar lá de alguém para apresentar alguma coisa aí, só falar com o Marquinhos, liga para a gente aqui. Sim, pode contar gostei com a da sua ideia que você me deu ali. Vamos fazer. Entendeu? Vamos, a gente está aqui, né? O que a gente puder, a gente tem que servir. Sim. Né? O que Deus nos orienta realmente é isso, a gente servir. Então, obrigado pela sua presença aqui, que você tenha um Natal abençoado com você. Amém. E as famílias, e um ano novo repleto de saúde e força para continuar. Né? Se Deus quiser. Tá bom? Sim. Obrigada. Tá certo. Obrigado, hein? Conversei com a Rosimar, a nossa querida Rose, da Luz do Amanhecer. Terminamos o nosso programa, mas antes eu quero mandar um abraço aqui para os parceiros comerciais, mas em especial quero mandar um abraço aqui para o vereador e amigo Erquinho. Eu tive com o Erquinho na Câmara de Vereadores. Erquinho, eu quero te agradecer o carinho que você me recebeu junto com a sua equipe. E eu não estou fazendo politicagem, como eu te falei. O Erquinho é um ser humano diferenciado. O carinho que o Erquinho me tratou lá é um carinho que me fez bem, tá, Erquinho? Só você não sabe o bem que você me fez daquele jeito que você me tratou lá. Então, assim, a gente fica muito feliz e tem que reconhecer, porque o Erquinho é um amigo que nunca mudou com poder ou sem poder, né? E ele não faz uso do poder, a simplicidade do Erquinho que faz com que a gente se aproxime dele. Então, Erquinho, muito obrigado pelo carinho, tá bom? E agradecer os nossos parceiros comerciais também que estão chegando. A gente precisa manter esse programa no ar e a gente só consegue manter esse programa com o apoio das pessoas que acreditam na nossa palavra, no nosso trabalho. Nós estamos aí trabalhando dia a dia e é assim que nós estamos trabalhando aqui. Vamos continuar com as graças de Deus, abrindo o espaço para as pessoas falarem realmente o que querem falar, sem filtro, sem censura. A gente precisa aprender a lidar com as opiniões diferentes da nossa e respeitar. A base de tudo é respeito, né? Gente amiga, muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.